capítulo 3 nós vamos ver aqui então os tipos de IA, que nós temos ali a mais conhecida, a IA fraca, forte, e a geral e a super. O que a gente pode entender como essas IAs funcionam? A IA fraca ela é especializada em tarefas específicas, especializada em tarefas bem definidas, como informações ou recomendar músicas. Ela não tem assim um entendimento, a consciência que a gente pode encontrar na IA forte. Exemplos assim dessa IA fraca, por exemplo, a Siri, que tem na Apple, no iPhone, e a Alexa, que tem na Amazon. Ela é especializada em tarefas específicas. A IA forte ela já é capaz de habilidades cognitivas gerais. Ela tem um comportamento inteligente que pode ser modelado e utilizado por computadores para solucionar problemas assim mais complexos. Nós temos aqui também a IA geral, que se assemelha à inteligência humana. Temos aqui até um comparativo da inteligência artificial versus a humana. Como vocês podem ver ali, as habilidades, a inteligência artificial ela busca numa espécie de banco de dados, conforme o arquivo, o banco de dados que ela tem para exibir aquela informação, aquele resultado que foi solicitado. Já a humana, pela imensa capacidade que a gente tem, a gente já consegue ter múltiplas habilidades. A artificial ali, ela é melhor em automação, aqueles trabalhos robóticos, trabalhos repetitivos. Já nós humanos, obviamente nós somos autônomos, nós fazemos isso sozinhos, sem precisar de nenhum tipo de comando. A inteligência artificial ela ganha da gente porque ela tem uma maior capacidade de processamento, mais veloz, então ela pode processar uma grande quantidade de volume de dados em pouco tempo. Você insere ali, processa um banco de dados em questão de segundos, enquanto talvez na capacidade humana isso daí levaria alguns anos, dependendo da informação, o dado que for estudado. O ser humano ele é mais pela emoção, já a inteligência artificial é pela razão, é conforme aquilo que é lançado, aquilo que é programado. Essa é a IA geral que a gente conhece. E tem a IA super, é uma forma mais avançada da inteligência artificial. Ela tem as capacidades humanas, uma variedade de opções. Aqui nós temos assim uma ilustração do que poderia ser isso. Então ela teria consciência. Isso aqui é o que eu estou passando, é algo que já está em estudo e que, querendo ou não, aí, os cientistas aí, eles têm interesse em chegar a esse ponto. Não é tão fácil assim, porque é muito complexo, está lidando com bilhões, trilhões de dados. Então o objetivo ali é aquela situação assim em que a gente já viu em situações anteriores, em filmes, que a inteligência artificial ela tendo consciência, ela consegue discernir aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo, assim como nós humanos fazemos. Vai ter crenças, de repente vai ter até uma religião ou criar uma religião. Isso já entra em outros assuntos aí que eu não vou entrar agora. Questão de desejos, vai ter vontade própria, conhecimento, vai poder aprender muito mais do que já sabe, ensinar. Então, tem muitos aspectos aí que são muito interessantes para nós humanos. Vai ter inteligência emocional, experiências assim subjetivas, inteligência comportamental. Então essa é a super IA. Esse é o objetivo, né, que muitos estudiosos querem, desejam chegar até lá. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Além dessa, aqui nós temos outra imagem dessa IA super, um comparativo das ameaças potenciais e das vantagens. Então, como ameaça, a gente pode ver aqui, dependendo em que mãos caiam esses dados, essas informações, a gente pode dizer assim que seria até perigoso. Tudo depende em qual é o interesse, qual é o objetivo, qual a finalidade que vai ser utilizado isso. Se for em prol em benefícios à população,
poxa, que mal tem. O problema é quando cai na mão de um ditador, de um terrorista, e o cara utiliza isso aí para outras finalidades, né? Que é o que a gente vê que acontece hoje em dia. Ela pode ser programada, né, para ataques, para coisas malignas. Então isso talvez não fosse interessante. Entra a questão da implicação ética, perigo de ataque nuclear e perda de controle e compreensão, que aí já seria aquela situação assim que mais para frente a gente vai comentar, que seria aquela situação que a IA ela já começa a entrar nessa questão do discernimento e entender que por ela ter mais capacidade, mais velocidade no processamento, ela pode se sentir superior. E se sentindo superior, pode pensar, poxa, para que precisamos de humanos? Então tem várias implicações aí, são implicações sérias e isso tem que ser muito bem estudado. Porém, além das ameaças, tem as vantagens. E essas vantagens, como muitos já sabem, ela pode substituir os humanos em algumas atividades, algumas tarefas de risco, como, por exemplo, aquelas tarefas em altura. A pessoa tem que limpar vidros lá a 100 metros de altura, correndo risco, construções, de repente salvamento em incêndio, busca e resgate, né, em locais de difícil acesso. Então isso aí de repente pode estar ajudando muito. Como ela é um robô, é uma máquina que de repente foi criado, foi programado, então tem uma mega resistência, baixa manutenção, então pode trabalhar aí 24 horas, 7 dias da semana. Pode explorar novas fronteiras da ciência, então tudo que a gente já conhece, devido à alta capacidade de processamento aí da inteligência artificial, ela pode estar fazendo isso aí em uma velocidade muito maior, gerando conhecimento, novas pesquisas, novos insights, assim, uma velocidade muito maior. Nessa área da medicina ali, os avanços médicos, então, são centenas não dá nem para calcular, assim, quantos benefícios elas poderiam trazer. Há um tempo atrás aí saiu uma pesquisa aí que a inteligência artificial já estava detectando câncer de mama quando estava surgindo a primeira célula. Então já detectou na primeira célula ali, a pessoa já fez o tratamento, já eliminou aquele câncer. Então veja que coisa interessante isso, né? Muito interessante. Quantas pessoas que sofrem hoje em dia fazer o processo de quimioterapia, é muito, muito vantajoso, né? Muito benefício. A redução do erro humano. Então hoje, por exemplo, nos carros autônomos, uma das principais vantagens de ter os carros autônomos é que ainda está no começo, então está sendo programado. As pessoas às vezes falam, né, mas olha essa imagem, olha essa foto, vê um carro batido. Teve filmes recentes aí que falam sobre isso também. Mas realmente o foco, uma das principais vantagens do carro autônomo, que é o sem motorista, ele é a redução do erro humano, porque hoje cerca de 70% a 80% dos acidentes que ocorrem, eles são em decorrência do erro humano, seja por cansaço, seja por distração, uma fadiga, ou não olhou uma placa, não olhou um sinal, então acaba acontecendo acidente, muita gente acaba pagando por isso. Então, conforme o tempo for passando e as coisas forem se ajustando, haverá uma grande redução desses acidentes que acontecem hoje. Então é bem vantajoso, é bem interessante.